Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E o nosso objetivo com essa exploração detalhada de hoje é dar um mergulho fundo e sem atalhos, numa intersecção que, tá redefinindo totalmente o tabuleiro global. Com certeza. A gente está falando de colocar na mesma mesa o mercado financeiro tradicional lá de Wall Street, esse universo super ágil e complexo dos ativos digitais e, claro, a urgência inegável de toda a comunidade focada em sustentabilidade. E o foco da nossa análise hoje é desvendar o B4 TRI. Exato. Que, à primeira vista, quem olha de fora pode achar que é só um emaranhado tecnológico, né? Mas o que a gente tem aqui é possivelmente a engenharia de base para o futuro de toda a economia verde. E o ponto de partida crucial para a gente compreender essa estrutura é reconhecer que ela desafia de frente aquela lógica com a qual o mercado se acostumou. O padrão, né? Isso porque o mercado passou décadas tratando a compensação ambiental como um mero acessório de relações públicas, sabe? E o ecossistema cripto como se fosse um cassino especulativo. Sim, total. Então não estamos diante de mais uma teoria abstrata ou um rascunho. O material que a gente vai dissecar agora propõe um sistema desenhado sobre 3 pilares que são absolutamente inegociáveis: utilidade, propósito e segurança. Perfeito. É uma tentativa muito bem estruturada de abandonar aquele discurso vazio, sabe? E aplicar a criptografia de ponta para garantir que a ação climática seja algo matematicamente real e rastreável. Certo, vamos desvendar isso. Porque logo na largada da pesquisa tem uma separação de águas muito clara que a gente precisa entender. Muita gente confunde esses conceitos. Demais. A estrutura da B4 afirma categoricamente que não faz a famosa tokenização, mas sim o que eles chamam de transformação de ativos. E para quem não vive o dia a dia do mercado de tecnologia, a gente tem que traduzir isso. Tem que desenhar um pouco. Vamos pensar na tokenização clássica da seguinte forma. Pega um carro esportivo muito caro. Se a propriedade desse carro for dividida em 10 partes digitais, 10 tokens, quem comprar 5 vai ser dono de 50% do veículo. Exatamente, vira uma fração. É o simples fracionamento da propriedade. Mas a transformação de ativos opera numa frequência completamente diferente. O ativo digital, nesse caso do B4 TRI, não é um pedaço de um bem. Não. Ele funciona como um ingresso de utilidade. É tipo um passaporte tecnológico que dá o direito de acessar determinados produtos ou plataformas. O que é fascinante aqui é entender o momento atual desse cenário de ativos digitais, justamente para compreender por que essa distinção entre tokenização e utilidade é tão vital para a sobrevivência de um projeto hoje. Sim, os números são assustadores. Demais! Os dados mais recentes mostram que existem mais de 25 mil criptomoedas diferentes circulando no mundo. 25 mil? É um mar de ruído digital e a imensa maioria não resolve problema nenhum. Então, criar mais uma moeda digital baseada só naquela promessa de valorização e sem uma utilidade bem desenhada na economia real é caminho certo para a irrelevância. Ninguém precisa de mais um token vazio para especular. E essa constatação leva a gente direto para essa nova corrida digital. Uma corrida onde os grandes bancos e instituições gigantes decidiram entrar no jogo criando as próprias moedas, as famosas stablecoins. Sim, e é fundamental a gente olhar para esse movimento macroeconômico com muita objetividade. O contexto que a gente está analisando aborda como essas stablecoins, que são ativos digitais atrelados ao valor de moedas tradicionais, como o dólar ou o euro, estão ganhando uma atração absurda. Ganhando o mercado mesmo. Dominando o volume diário. Temos exemplos colossais como a USDT da Tether e a EURC. A premissa é que esses ativos são lastreados em títulos de dívida do governo americano ou em dinheiro em caixa. Reservas de alta liquidez. Isso, e a nossa análise aqui é bem imparcial sobre esse fenômeno. Por um lado, relata de forma factual que a Tether, por exemplo, já enfrentou várias investigações e questionamentos pesados de órgãos regulatórios, especialmente sobre a transparência dessas reservas de lastro. O que é uma preocupação perfeitamente válida, né? Quando se movimenta bilhões num ambiente digital que nasceu fora do sistema bancário. Ninguém quer descobrir que o dólar digital não tem um dólar real guardado no cofre.
Sem dúvida. Transparência ao mínimo. Mas, por outro lado, a gente também precisa reconhecer a eficiência operacional inegável que essas redes descentralizadas oferecem. Não dá para ignorar a tecnologia. Para colocar em perspectiva, pensa no sistema SWIFT. É aquela rede global que os bancos usam para transferir dinheiro entre países. Lenta e cara. Muito antiga. Pode levar dias úteis para liquidar. Tem uma cadeia de bancos intermediários cobrando taxas. Agora compara isso com a velocidade de uma transferência via stablecoin. Cruze o planeta em segundos. Por centavos de dólar. A utilidade da blockchain aí é a óbvia. Mas a conclusão crítica que a gente tira desse cenário é muito cirúrgica. A tecnologia de registro distribuído por si só não resolve os problemas fundamentais da humanidade se servir só para criar sistema de pagamento mais rápido. Que no fim das contas só amplia a centralização de dados na mão de poucas empresas. Exatamente. A tecnologia precisa servir a um propósito muito maior do que só mover dinheiro rápido. E é justamente nessa busca implacável por um propósito maior que essa engenharia financeira dá uma guinada dramática para a sustentabilidade. Porque os dados que a gente tem, olha, a realidade é dura. Muito dura. Segundo o Global Carbon Analytics, no fim de 2023, o mundo estava chegando numa marca alarmante de 37.792 megatoneladas de gás carbônico equivalente ejetadas na atmosfera. É um volume massivo. Tão colossal que a mente humana mal consegue processar. E isso tudo com o Climate Clock, aquele relógio climático global, mostrando o tempo físico se esgotando para manter o aquecimento da Terra no limite de 1,5 graus. Foi sobre essa pressão quase catastrófica que a fundação dessa solução começou a tomar forma. Exato. Se a gente traçar a linha do tempo, o B4TRI foi oficialmente emitido ali por volta de agosto de 2023 e trouxe um volume impressionante de cerca de 38 bilhões de tokens. Todos com paridade atrelada ao dólar. Todos. Mas a gênese, o embrião dessa arquitetura, começou quase 8 anos antes. E o mais revelador é que começou calcado num ceticismo profundo. E justificado, né? Muito justificado. Há 8 anos, a confiança corporativa em ativos sustentáveis estava severamente abalada. Tinha um histórico persistente de falhas, fraudes de dupla contagem. Aquela coisa de a mesma área de floresta ser vendida como crédito para duas empresas. Exatamente. Além de vários escândalos midiáticos, mas o pior era a falta de rastreabilidade. Não existia garantia técnica de que o dinheiro milionário investido por uma corporação lá no hemisfério norte realmente chegava na ponta, no produtor rural, nos projetos locais de conservação. O dinheiro ia se perdendo numa teia de intermediários obscuros. É aí que surge a crítica mais ferrenha ao modelo tradicional. O que foi brilhantemente apelidado nas fontes de o match in Excel. Essa expressão é muito boa. É perfeita. Porque escancara a falácia da velha economia verde. A lógica era assim: uma grande indústria polui pesadamente, emite 1 tonelada de carbono real no mundo físico, aí para limpar a imagem, a empresa vai no mercado, compra um certificado de compensação de 1 tonelada, um auditor registra isso numa planilha de Excel, cruza os dados e pronto. Problema resolvido. Ganha o selo verde. Ganha o selo verde. Mas a realidade é que a cadeia produtiva continua a mesma, suja, ineficiente, sem reduzir emissão na origem. Então a pergunta que fica é qual o impacto climático real dessa operação? Isso não seria só uma licença gourmetizada para continuar poluindo? Essa é a crítica central que motivou a construção de todo esse novo ecossistema. O modelo de compensação não pode atuar como um passe livre para a inércia corporativa. Jamais. Tem que haver atrito, indução a uma transformação real. E para garantir que as empresas parem de usar o meio ambiente como peça de marketing e comecem a agir, a Startem Inc., que é a desenvolvedora dessa filosofia em redes descentralizadas e fundadora da Bolsa de Ação Climática. Sim. Ela precisou criar um mecanismo tecnológico que não dependesse de confiança cega. O mercado financeiro não opera à base de promessas. E o clima também não pode depender de boa vontade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a grande questão é como se resolve uma falta de confiança histórica
de décadas. Pois é. A resposta foi a transparência radical. O processo cria um espelhamento contínuo em tempo real entre as transações off-chain, que são as movimentações fiduciárias no banco tradicional. Sujeitas à regulação. Exato. E as transações on-chain, que são os registros cravados na rede descentralizada na blockchain. Para quem está de fora, on-chain significa que o dado foi escrito num livro-razão público, distribuído por milhares de computadores. E que não pode ser apagado. Nem escondido na gaveta de um auditor. Entender o peso dessa transparência. Imagina que uma multinacional de logística decida mitigar o impacto dela e declara a meta pública de compensar 1% da pegada de carbono. Certo. No momento em que ela deposita os recursos reais na conta da Bolsa de Ação Climática, esse valor é automaticamente convertido no token de utilidade, o B4TRI. E a partir daquele exato milissegundo, a carteira digital dessa multinacional se torna de domínio público. Qualquer jornalista ou concorrente pode monitorar. Qualquer pessoa. E as regras do jogo são brutais na clareza. Tem cenários muito definidos para essa carteira. Se a empresa se arrepender ou precisar de caixa e for lá e sacar os recursos de volta para o banco, o mercado inteiro fica sabendo. Instantaneamente. Todo mundo sabe que ela falhou na meta pública. Não tem como esconder num relatório maquiado. E se o dinheiro ficar lá parado, sendo comprado e vendido no livro de ofertas buscando lucro, fica claro que ela está usando o clima para especular. Imediato. Agora, se ela de fato apertar o botão de compensar aquele carbono, aí sim se inicia a transformação tangível. E aqui entra a engenharia de precisão. Porque essa compensação não gera um carimbo invisível numa planilha. Acontece uma troca tecnológica automatizada. Como funciona essa troca? O sistema recolhe aquele utility token, o passaporte de acesso, queima ele e substitui pelo certificado de crédito de carbono, que é encapsulado num formato NFT. Que massa! E o produto final é a emissão do certificado de ação climática, também desenhado como NFT. Mas espera um pouco, vou fazer o advogado do diabo aqui. A gente fala a sigla NFT e as pessoas já pensam naquelas imagens de macacos digitais sendo vendidas por milhões na internet. Sim, é automático. Como isso se aplica na sustentabilidade? Não é só transferir a caixa preta do papel para uma rede de computadores. Como garantir que o dado ali é real? Essa ponderação é vital. A gente tem que separar o ruído especulativo da tecnologia fundamental. Um token não fungível é, na essência matemática, um recibo digital único e incopiável. Ele prova a autenticidade. Não é um desenho? Não. Nesse caso, não é uma imagem bonitinha. É um pacote de dados criptografados que carrega permanentemente o nome e fantasia da empresa que pagou pela compensação. O volume em toneladas? Exatamente, rigorosamente aferido, as coordenadas do projeto e o período de referência. E como esse NFT está ancorado numa blockchain pública, vira um documento imutável e verificável por qualquer indivíduo no planeta. Acaba a dependência do auditor centralizado. A verdade passa a ser um consenso matemático. Isso significa o fim da linha para as campanhas de marketing vazias. A empresa não pode lotar a televisão dizendo que é amiga da natureza se o órgão regulador olhar na blockchain e o NFT não existir. Ou mostrar números pífios. Que não batem com o discurso. O registro digital é a prova incontestável. Se conectarmos isso a um panorama maior, ao funcionamento interno de como projetos florestais ou de energia limpa são financiados, o grande trunfo tecnológico que sustenta esses dados atende pelo nome de contratos inteligentes, os smart contracts. Ah, claro. Eles são o coração da regra de transparência de seguir o dinheiro, né? O follow the money. Para desmistificar, um contrato inteligente é como uma máquina de venda de refrigerantes. Boa analogia. Insere o dinheiro, aperta botão e, se o valor tá certo, a máquina libera a bebida. Não tem um humano ali dentro decidindo se vai entregar ou não. O código verifica a condição e executa. E essa exatidão fria resolve a questão da rastreabilidade do orçamento dos projetos. A minuciosidade dessa mecânica prende muito atenção. Sem dúvida. O fluxo estipula que cada projeto listado tem a emissão do seu próprio token de utilidade. O originador do projeto, seja uma ONG ou comunidade,
é obrigado a publicar com transparência total a estrutura de custos de antemão. Fim dos caixas 2. Fim dos achismos. A plataforma tem regras rígidas de percentuais. Por exemplo, 10% para o marketing e captação, 8% para o retorno de capital de quem investiu e, absurdos, num bom sentido, 23% para o pagamento de auditorias contínuas independentes. É muito rigoroso. É implacável. Por exemplo, se um projeto de reflorestamento tem um orçamento de R$1 milhão para 12 meses, dá um limite de saque mensal de uns R$83 mil. O contrato inteligente simplesmente não permite que um centavo a mais seja gasto fora da proporção, ou que o dinheiro seja liberado sem as justificativas documentadas no código. E a peça-chave que faz a roda girar são justamente esses 23% das auditorias. A função não é olhar a planilha no escritório, é verificar o mundo físico. Ir a campo. Sim, cruzar recibo de muda, pagamento do trabalhador, imagem de satélite, tudo o que foi prometido no projeto. E se a inteligência do sistema detectar uma inconsistência entre o cronograma e as entregas reais, a torneira fecha. O contrato bloqueia o dinheiro na hora. De forma sumária, até que haja uma justificativa técnica aceitável. O resultado dessa arquitetura é a previsibilidade do capital. A empresa que desembolsou milhões tem a garantia de que o projeto vai ser protegido até o último dia. Tem uma fé pública inabalável. E ainda tem um fundo de reserva para caso uma floresta queime, por exemplo, uma mitigação equivalente à entregue. É uma mudança sísmica de paradigma. Evoluímos para um ambiente blindado e focado na execução garantida. Então, o que tudo isso significa quando a gente coloca a lupa sobre o mapa mundi? Essa é a parte estratégica. Porque essa estrutura gigantesca que amarra Wall Street, contratos inteligentes e descarbonização está fundamentada fisicamente aqui no Brasil. Qual a real importância geopolítica disso ter raízes aqui? A conclusão geográfica é avassaladora. O Brasil já ocupa a posição de ser um dos maiores originadores potenciais e reais de ativos sustentáveis do mundo. Não é só um participante. Não. O diferencial estratégico é que pouquíssimas nações detêm a combinação de 3 fatores críticos: uma biodiversidade incalculável, escala territorial continental e a capacidade técnica em engenharia financeira e de software para estruturar tudo isso. A gente tem as mentes para criar a blindagem tecnológica. Exato. A oportunidade geopolítica é cristalina. Existe a chance real do Brasil deixar de ser uma eterna promessa verde ou só um exportador de recursos brutos e assumir a liderança climática global. Mas uma liderança calçada em tecnologia, não só em diplomacia. Em governança intransigente e num sistema de rastreabilidade que bancos centrais do mundo todo podem auditar e confiar. É a transição de vender a árvore em pé para vender a mais refinada tecnologia de preservação. O mercado exige isso e a infraestrutura já está rodando. Analisando toda essa arquitetura de mutabilidade e exposição pública, isso levanta uma questão importante e bem inquietante. Manda. Numa economia global construída sobre a simetria de informações, onde a poluição era escondida por marketing e promessas vagas, o que vai acontecer com as megacorporações que se recusarem a adotar essa transparência? Vão ficar para trás. Se a blockchain expõe em tempo real quem está mitigando de verdade e quem está só assinando Excel vazio, será que vamos ver as marcas mais valiosas do mundo virarem ativos encalhados? Simplesmente porque os investidores vão exigir a matemática pública e elas vão ter medo de mostrar o impacto real? A tecnologia força a verdade a vir à tona. E o capital sempre flui para onde tem previsibilidade e clareza. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa ao seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.